Pokémon lendários são Pokémon raros e extremamente poderosos. Mas quão poderosos? Em média, será que eles são super fortes ou será que a maioria é só um bicho que se destaca? A real é que ao longo da história da franquia, o que significa ser lendário foi mudando. A gente, ao longo dos anos, viu lendários aparecerem em lendas e mitos no mundo Pokémon, que na verdade também eram reverenciados como deuses ou divindades, às vezes até mesmo sendo uma dessas coisas. Mas, de vez em quando, é só um bicho único de um local bem específico. E hoje nós vamos falar disso. Favor não confundir lendários com míticos. Eles são diferentes. A diferença? Complicado. Lendários são geralmente encontráveis como Pokémon interagíveis. Ou seja, eles estão em algum lugar nos jogos e você pode falar com eles para iniciar uma batalha. Ou então, Pokémon Roaming, Pokémon que estão por aí andando e você pode aleatoriamente encontrá-los no mato. Genuinamente, a única diferença é o que a Game Freak disse. A gente vai até fazer um vídeo só sobre míticos ainda. É importante mencionar, antes de ir falar de geração por geração, que lendários têm um debate sobre a sua quantidade também. Quantos deles existem? Como por exemplo, Latias, Entei, Cobalion, Terapagos, todos já foram mencionados que existem mais do que só um nos próprios jogos. Além de Heatran, Cubful e Terapagos de novo, já tem até menções a terem gêneros variados. Mas vamos focar na escala. Vamos falar do grupo de Pokémon que representa um pouco menos de 7% da Pokédex. Os Pokémon lendários. Primeiro nós temos os lendários de canto. O trio de passos lendários são completamente irrelevantes pra tudo, não tendo conexão nenhuma com nada da história desses jogos, além de também no mundo Pokémon, representando apenas seres fortes de seus respectivos elementos. Mas em escala regional, eles não fazem nada. Um ponto é que cada um deles pode sim ter uma importância para a existência daqueles elementos, mas de resto não apresentam conexão alguma com nada. O que é um ponto diferente do outro lendário daqui, o Mewtwo. Mewtwo é um Pokémon que, pro Pokémundo, só representa a capacidade humana de criar seres fortes, e ele não é o único. A sua importância para a história geral de Kanto é ser uma das armas biológicas criadas pela equipe Rocket para tentar dominar a região, sendo no máximo uma ameaça regional, mas que, de importância, nada demais. Em Johto, os lendários foram todos criados para uma questão narrativa, sendo bem mais incorporados na história geral da região. Eles podem até não serem pontos importantes para sua progressão, mas para a questão histórica de como a região funciona indiretamente, eles todos têm uma importância. Olhando para o Pokémon, o trio de felinos lendários são todos importantes para comentar sobre a mortalidade dos Pokémon, demonstrando que ela existe e que também podem ser revividos se feitos por um ser muito forte, como um lendário. E se o fato deles terem sido revividos por um lendário é o que faz deles serem lendários também, é um tópico de debate infinito. O importante é entender que eles já deixam a base para a questão funcional de vida e morte do mundo Pokémon, que são o tópico inspiracional da dupla lendária desses jogos, Lugia e Ho-Oh. Ambos têm conexão com a vida e a morte. Essa parte das suas inspirações são sempre ignoradas por causa do que os filmes e o anime fizeram com as suas caracterizações, mas sua temática de Yin Yang e a conexão com a continuidade da vida através de filhos, ou a continuidade da vida através da imortalidade, não podem ser ignorados como fatores importantes para eles. O problema é que esses tópicos são ignorados na história principal dos jogos, onde eles são mostrados, sendo apenas relegados a Pokémon lendários super poderosos. Comparativamente, eles são muito mais importantes para a história do que os anteriores, mas ainda não tem sua questão inspiracional e temática como motivo de aparecer na história.
isso que vai acontecer com todos os lendários a partir daqui. Em Hoenn, nós temos o primeiro grupo de lendários não relacionados, e não é só um, mas logo dois. Primeiro, os Regis, sendo Pokémon completamente relevantes para a história dos jogos. Não só isso, mas que também não tem nenhuma grande importância para o funcionamento do mundo Pokémon como um todo, fazendo parte da história, mas não tem importância alguma. E são até parecidos com a outra dupla, Latios e Latias, onde sua importância para a história é minúscula, mas em contraponto, sua importância para o mundo Pokémon já é um pouco maior. O terceiro e último grupo de Pokémon aqui são os 3 Pokémon do clima, Kyogre, Groudon e Rayquaza, que não só tem uma conexão completamente direta com a história dos jogos, mas também são o motivo por trás de todos os acontecimentos da história. Essa é a primeira vez na franquia onde isso acontece, e daqui pra frente isso vai ser o mais comum, com no máximo uma mudança no quanto de importância esses lendários vão ter na questão dos vilões em si. Mas a narrativa geral sempre vai estar bem próxima deles. E, de bônus, em questão histórica para o universo Pokémon como um todo, esse trio é um dos mais importantes, tendo conexão direta com a criação da Terra. É interessante ver como nas primeiras 3 já tem uma mudança na importância dos lendários para a história e para o universo. Dá pra ver como a Game Freak reagiu ao Mewtwo, incorporando um lendário mais na história logo em seguida, e depois vê a mesma coisa com Ho e Lugia, onde depois deles incorporaram ainda mais na geração seguinte, aumentando na escala de importância dos lendários para como os jogos são. E é engraçado ver o que acontece logo em seguida. Vamos começar pelos 3 separados, só que falar deles juntos. Cresselia, Heatran e Regigigas. Os 3 são lendários de formas diferentes. Um fazendo dupla com o Mítico, o outro solo, e o outro sendo o guardião de um grupo separado, de uma geração até anterior, sendo todos 3 formas diferentes de agrupamentos para ver o que os fãs preferem. Mas, em questão da história, todos 3 são completamente irrelevantes, sendo mais como side quests, e, mais uma vez, cada um deles de formas diferentes, um sendo ativado para você encontrar aleatoriamente pelo matinho, o outro tendo que passar por uma historinha de side quest, e o último sendo só uma conexão com jogos anteriores. Assim como suas importâncias para a história, seus poderes também são desimportantes. Claro, eles têm uma importância, senão eles não seriam lendários, mas não é nada tão grande, só grandes o suficiente para serem maiores do que os primeiros lendários que existiram nessa franquia. Agora, os outros lendários dessa mesma região são um pouco diferentes. Começando pelo trio dos lagos, Uxie, Mesprit e Azelf, eles são completamente intrínsecos a tudo, sendo a parte mais importante que deixa a segunda parte da história acontecer, já que são a forma de controle dos lendários, e isso em si já demonstra sua força, já que são o que controlam os próximos da lista, Dialga, Palkia e Giratina. Esse trio tem 2 que são alvo dos vilões dos jogos e que são controláveis pelo trio anterior. Além deles, Giratina também é importante para a história dos jogos, mas mais porque ele atrapalha o vilão de controlar os outros 2. O mais engraçado é que estamos no divisor para metade da lista, e chegamos em Deus. Eu não vou falar do Arceus aqui, mas esses 3 são diretamente criações do deus Pokémon aqui e a representação das leis básicas da física desse universo, o que significa que já alcançamos o topo em questão de força. Então, daqui pra frente, tudo vai ser uma escala menor nisso. O novel é composta por 3 trios, 2 deles completamente relevantes para a história, o trio das forças da natureza e o trio de espadachins, sendo os Pokémon lendários pro player encontrar como side quest e que, de força, não tem lá muita importância. O outro trio é mais uma vez o trio importante para a história dos jogos, sendo a trama principal com os vilões, e, é claro, podemos ver que a escala de força voltou a algo muito menor, mas também, né, uma escala divina foi a anterior, é meio difícil de ser igualado logo depois. E aí vem Kalos, querendo voltar a essa escala com o seu único agrupamento de Yveltal, Xerneas e Zygarde, sendo o trio cuja dupla é importante para a história, com o seu terceiro integrante ficando de fora, mas como essa geração de jogos não teve terceira versão, a história e planejamento foram provavelmente para as cucuias. O interessante é ver como a escala voltou para cima, já que temos aqui o trio que representa a vida, a morte e o balanço da natureza como tal, sendo importantes para o funcionamento de tudo. Meio louco como trios foram se tornando padrão nessa franquia, sempre tendo ao menos um trio, e com um deles sempre se destacando aos outros 2, e que, depois da terceira geração, se tornou a forma principal de agrupamentos para a história dos jogos. Isso vai continuar, assim também como a escala gigantesca de força, sendo assim a primeira, segunda e quinta gerações as únicas que não apresentam ameaça ao planeta Terra.
Em Alola, voltamos à natureza, com o primeiro quarteto de poderes equivalente nos Tapus, sendo intrínsecos à história na parte dos desafios dos treinadores, e já na parte da escala global, eles são os guardiões que protegem as ilhas da principal ameaça da região. O interessante é comparar com o Trio da Luz, ou Quinteto, se você quiser levar as pré-evoluções em consideração, Solgaleo, Lunala e Necrozma, com o Cosmog e Cosmoem talvez. Mais uma vez, uma dupla com um terceiro lendário levemente desconexo deles. Em questão de força, esses aqui estão no topo. Isso é visível na segunda versão dos jogos, já que os jogos anteriores tinham uma invasão de aliens acontecendo, então para fazer algo interessante, eles subiram muito a escala aqui. Falando nessa invasão, é daí onde o terceiro lendário Pokémon, ou mítico, criado por humanos, acontece. Typhlosion e Silvally, fazendo com que essa seja a primeira geração com lendários que evoluem, e acontece 2 vezes. Ele foi criado com o intuito de proteger a região dos aliens e ser a imagem do deus Pokémon, Arceus. Já deixando bem de cara que ele é bem forte, e sua conexão com a história dos jogos é enorme. E quando você para pra ver, essa geração tem muito disso. Nessa teve 3 grupos lendários e todos os 3 teve conexão direta com a história que você vê. É interessante ver como eles estavam tentando não só subir a escala de poderes da galera, mas também de integrar melhor esse grupo nas histórias. E isso virou o padrão. Daqui pra frente, com as DLCs, isso vai se repetir bastante. Dá até pra aumentar a velocidade. Zacian Zamazenta com seu terceiro membro de Conexo Eternatus tem a mesma coisa, a escala é enorme, a conexão à história, o mesmo acontecendo com Calyrex e seus cavalos conectados à história, embora sua escala pro universo seja menor, assim como nós vimos com os ursos lutadores da outra DLC também. Já o trio de Pássaros de Galar e a dupla de Regis novos são mais conectados a coisas velhas que vimos há muito tempo do que qualquer outra coisa. E esses agrupamentos e enamoros, todos são complementos a coisas antigas das escalas menores. Importante pensar nisso. Eles voltam em coisas que têm uma importância limitada quanto à lore do universo Pokémon. Nada demais. Pelo menos até agora. Para finalizar as gerações, Paldea é a última até agora, e com as 2 DLCs e um prólogo, adicionou bastante. O único detalhe é que sua escala é bem menor em relação às anteriores, quase voltando ao nível da primeira, segunda e quinta gerações, mas que graças ao Terápagos ela fica um pouquinho maior do que isso. Começando pelo quarteto dos artefatos chineses, eles são bem desconexos com a história e assim como todos os outros têm uma importância para o mundo Pokémon muito pequena. Todos aqui não importam para o esquema geral do universo, mas esse quarteto é o único desimportante para a história dos seus jogos. Todo o resto aqui importa. Korai e Miraidon são os principais de verdade de toda a história aqui, eles que foram trazidos pelo terceiro do seu grupo, o Terápagos, quem os trouxe através do tempo. Esse aqui é o Pokémon mais forte daqui na escala geral, salvando essa geração de estar no mesmo patamar das forças do que as gerações que eu comentei antes, mas que de verdade não é muita coisa. Voltando para baixo no último agrupamento, Ogerpon e o trio que ela matou, eles até fazem parte da história, mas não fazem nada além de uma briguinha. O interessante é que tudo isso me deixa curioso sobre a escala que veremos daqui pra frente. A geração de Paldea é bem pés no chão se comparado ao resto, embora tenha um Pokémon que explica os surgimentos de tipos no Pokémundo. As escalas são bem flutuantes, tendo uma variação enorme conforme as gerações elas passam, mas que não conflitam entre si. As únicas... A dupla de Ho-Oh e Lugia colidem inspiracionalmente com Reshiram e Zekrom, mas também conflitam com o Yveltal pela questão temática de morte. Mas só isso. Outro ponto importante é ver como a partir da terceira geração, dela em diante, os Pokémon lendários sempre têm conexão com a história. Pelo menos um dos agrupamentos. E geralmente é um trio. Mesmo que o terceiro seja mais desconexo dos outros 2. Agrupamentos lendários que não são necessariamente conectados à história são o mais comum. Na real, desde sempre foram o mais comum, já que, canto nenhum tem conexão com nada. É meio louco pensar nisso, como mudou a partir logo do primeiro. Se quiser saber mais sobre os lendários do mundo Pokémon, temos a playlist do Pokémitologia, além de um vídeo explicando sobre as coisas que mudaram no universo Pokémon intrinsecamente depois da 9ª geração com a entrada do Terápagos.